Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Band Entrevista aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante e o nosso convidado de hoje é o diretor-presidente da Águas de Manaus, a concessionária dos serviços de água e saneamento aqui da capital amazonense, Diego Dalmagro. Muito obrigado pela presença, Diego, por ter aceito o nosso convite aqui da Band e do Band Entrevista. Eu que agradeço, Neto. Boa noite a todos que vão nos acompanhar num bate-papo sobre saneamento. E sempre é um prazer estar participando, né, de conversas, de diálogos que tem tudo a ver com saúde pública, com meio ambiente e uma oportunidade de ser uma prestação de contas no serviço público, que é o que nós estamos prestando na cidade de Manaus. Diego, para quem está em casa entender o que é a concessionária Águas de Manaus, quando é que a empresa chegou aqui, né? Quem está em casa lembra, a gente já teve a Cosama, que era empresa estadual, e aí passou por outros nomes até chegar agora a Águas de Manaus, e falar um pouco de você também. A gente já percebeu pelo sotaque que você não é amazonense. Sim. O sistema de água e esgoto de Manaus, ele tem uma longa história, né? Se a gente recuperar um pouquinho, você teve operadores no final de 1800, ingleses, fazendo já levando algumas infraestruturas, começando a tratar de saneamento na cidade. E no final da década de 90, 2000, você teve essa transição da companhia estadual e outras companhias passaram. Nós, a gestão, que pertence ao Grupo Aegea, né? Hoje pertencente a mais de 400 cidades no país, nós estamos um pouco mais de 4 anos, operando em diversos lugares no país, e Manaus é, com certeza, uma das concessões mais importantes do país, né? Hoje, pela representatividade do tamanho que ela é a principal cidade da Amazônia, e você tem todo um arcabouço de saneamento para ser explorado de forma positiva, né? Seja em soluções de infraestrutura, pela condição, né, da cidade, a condição hídrica, a condição urbanística da cidade. Aí a gente tem hip-raps, becos, palafitas, né, toda a condição que a cidade foi crescendo, né, nos últimos 20, 30 anos, e também um olhar ambiental, social muito forte. Então hoje Manaus, falando desses últimos 4 anos, vira e é uma representatividade de como o saneamento pode se encaixar de forma positiva na transformação, principalmente no norte e nordeste do país, e a gente está aqui para prestar esse serviço. Só para dar alguns exemplos, assim, algumas cidades onde o grupo já opera. Nós começamos operando no Centro-Oeste, o meu sotaque é do Centro-Oeste, né? Região Sudeste, e aí a companhia foi explorando mais cidades e ampliando o seu espaço de operação, né? A Aegea, que é a empresa que atua, né? que tem a concessão da Água de Manaus, e isso, ampliando para o Nordeste, ampliando para o Sul do país. Então tem Rio de Janeiro, mais recente, tem Campo Grande, que é uma capital no Centro-Oeste, você tem várias cidades no Rio de Janeiro, capitais no Nordeste, como Teresina, né? Agora o estado do Rio Grande do Sul, né? Você tendo diversas cidades no estado, interior de Santa Catarina, interior do Mato Grosso, Rondônia, né? Pará. Então você tem uma diversificação de cidades no país com grande variedade de características, e aonde que a troca de conhecimento sempre beneficia, né? Experiências, avanços de alguns lugares, práticas de relacionamento com a população, de soluções de engenharia, né? De como achar as soluções para os desafios. Quando você tem uma vasta, né, partilheira de operações, você consegue fazer integrações e conhecimentos muito fortes. A primeira palavra que você falou quando foi começar a definir os desafios foi qualidade, a qualidade da entrega do produto, da água. A captação aqui em Manaus ela é feita da água do Rio Negro, né? A gente nosso município, nossa capital banhada pelo Rio Negro, e o Rio Negro ele é um chá, né? Uma água avermelhada, né? Negro, né? Como o nome já diz,
Mas e não é a mesma que sai na torneira, né? Tem todo um processo de tratamento. Exato, Neto. Se a gente for ver, né, o processo do serviço de água e também de esgoto, ele está em todas as etapas econômicas ou de serviços que a gente pode enxergar. Está na exploração, né, mineral, que você tira um recurso mineral, ou no caso a água, na verdade, do Rio Negro, leva para uma industrialização que é o tratamento, né, você transformar aquele produto bruto, que não pode ser utilizado, no nosso caso não pode ser consumido para consumo humano, porque traria várias consequências ruins à saúde. Você trata aquilo, você elimina todas as condições de bacteriológicas, né, biológicas, físicas que você tem naquela consequência, inclusive essa característica visual, industrializa, tem toda a parte de logística, porque a gente precisa pegar no Rio Negro aqui, seja nas margens da zona oeste e sul da cidade, e levar para todas as pontas, no extremo da zona leste, no extremo da... Entregar na torneira do cliente. Entregar na torneira, dentro da casa do cliente. E toda a parte que, para mim, o principal, que é o relacionamento, a parte de você conversar com os usuários, que é o principal, né? Que é a parte, né, de comercial, de você estar relacionando, estar atendendo as expectativas, né, do produto versus os serviços. Porque nessa da linha de água que eu citei, são, por exemplo, só em Manaus, executados quase 30 mil serviços mês para isso acontecer, né? E aí também o esgoto, que é o caminho reverso, né? Você pega aquele esgoto gerado na residência, depois de toda a utilização humana ou daquela casa, coleta a parte logística, afasta para você não ter aquele esgoto que é um potencial de geração de doença, de contaminação de meio ambiente, afasta das residências, transporta até uma estação de tratamento de esgoto, trata ela devidamente e volta ao meio ambiente. Então você tem um ciclo da água muito interessante e completo em todas as suas atividades. E a água é captada? Uma vez eu assisti uma animação que mostrava o caminho da água em um caminho de 35 quilômetros, saindo da Ponta do Ismael até um reservatório na Zona Norte. E a cidade ela é cheia de reservatórios, né, para dar conta desse abastecimento na capital. É cheia de reservatório. Hoje a capital tem 4 estações de tratamento de água, tem mais de 230 centros de reservação, né? Cada centro de reservação tem mais que um reservatório, alguns deles, e você tem uma vasta rede, né, para você distribuir essa água. E hoje, mais de 500 mil residências conectadas, utilizando essa água. E como é que monitora tudo isso? Nós monitoramos com uma equipe muito vasta, né, muito robusta. Nós estamos falando que hoje colaboradores próprios, né, da concessionária são 1.330 colaboradores próprios, mas entre diretos e indiretos são 5 mil empregos todo mês sendo gerados e trabalhando para isso. E o monitoramento depende muito de tecnologia, né, para você ser rápido nas soluções de problema, se antecipar, né, a possíveis identificação de problema, praticar melhorias constantes no sistema, que não para, né, uma complexidade, como eu falei, vasto atendimento que é feito, as melhorias são constantes e a modernização da tecnologia está aí para ajudar. Hoje nós temos um centro de controle operacional muito bem preparado, onde ele monitora em tempo real todo o sistema de água e esgoto da cidade à distância. Em tempo real, informação vinda por telemetria, né, por rádios espalhados na cidade, que essa informação chega e uma equipe consegue ter muita informação, atuar à distância em muitos casos, ou preparar, demandar as equipes para o atendimento sempre estar mais presente e sempre ser sempre ter boa qualificação para atender todos os usuários, mais de 2 milhões de pessoas na cidade. Como é que manter esse relacionamento, né? Tem que ter várias vias, né? Porque são diferentes públicos assim, hoje você falou assim na questão do tempo real, de agir em tempo real. Hoje, um vídeo, de repente, de um encanamento aqui que está estourado, ou uma água que às vezes pode nem ser do encanamento,
enfim, consegue estar na rede social e isso atrapalhar a imagem da empresa. Como é que está sendo trabalhado esse relacionamento, a imagem da concessionária junto do público? Isso é interessante, Neto. Eu sempre costumo falar que saneamento não é infraestrutura, como a maioria das pessoas pensa, né? Obra, tubo. Infraestrutura é uma consequência, saneamento é relacionamento, é uma presença de todo mundo, quem presta o serviço, quem o utiliza, e essa relação precisa ser constante. Então, toda vez que tem, por exemplo, uma demanda vinda ou rede social ou direto para a empresa, é positiva, né? Porque você identifica toda a malha, chega rápido uma informação que você vai lá atuar, identificar o que está acontecendo, fazer a correção, a melhoria necessária. Então, isso faz parte. O que a gente precisa é responder sempre de forma mais ágil, prudente e com bom serviço. E ter essa expertise, né? Porque uma empresa de saneamento, né? Não só de bombeiro hidráulico vive uma empresa de saneamento, mas tem que ter as pessoas que entendem desse trato também, né? Para ter esse bom relacionamento, né? São as pessoas do atendimento, são os bombeiros hidráulicos, encanadores, tem todo time de suporte, seja administrativo, seja de análise da informação para as melhores tomadas de decisão, seja operadores de estações de tratamento. Então, você tem uma linha, né, de profissionais muito amplos, né, trabalhando. Nós temos muito tipos de profissionais, muito tipo de profissões atreladas ao serviço de água e esgoto. A água a gente já tratou aqui bastante, e falar de esgoto também. Existe um número que eu considero até como jornalista, vejo que às vezes fica um pouco disperso o número real da coleta de esgoto da capital amazonense. Mas eu vou pedir para você responder logo após o intervalo aqui no Band Entrevista. A gente volta em 2 minutos. De volta com o programa Band Entrevista aqui na tela da Band Amazonas, recebendo Diego Dalmagro, diretor-presidente da Águas de Manaus. A gente já tratou sobre abastecimento de água aqui na capital, vários desafios, o relacionamento, né, com o usuário e a rede de esgoto. Eu falava sobre o número da coleta e fiquei de ter essa resposta, Diego, com você. Perfeito. Qual é o real número da coleta de esgoto aqui da capital? Hoje, de fato, né, o principal foco, né, falando do saneamento de Manaus, é o avanço da cobertura de esgoto. Né? Hoje nós temos uma cobertura de 26%, né? Há 4 anos atrás era 17%, 18%, já teve um aumento proporcional grande, mas 26% ainda é o início de tudo. Nós estamos falando que até 2030 nós vamos chegar a 80% de cobertura, 2033, 90%, ou seja, os próximos 8, 10 anos, um aumento muito significativo. Mas um ponto interessante, né, Neto, comentar, que assim junto com água, o saneamento de Manaus, ele é até uma referência nacional, mas por muitas soluções sociais que foram implantadas em conjunto. E isso é uma base para o avanço de esgoto, né? Então, quando a gente vê... Conjunto com o poder público. Conjunto com o poder público, saneamento e com a população. O saneamento é toda esses pilares, né, que compõem o saneamento, né? Então, quando a gente fala que esse embasamento, hoje Manaus tem a maior tarifa proporcional social do Brasil, né, que é aquela tarifa reduzida. Mas não é o maior valor, não, a maior tarifa social. Social, proporcionalmente. Com menor valor, né? Com menor, então, tarifa social em tudo, em volumetria, você vai perder para São Paulo, grandes centros, mas proporcionalmente sobre o todo, que já chega a mais de 20% da população beneficiada com a tarifa social, que é a tarifa manauara, já é proporcionalmente maior do Brasil. Um número importante. Foi-se achado essa solução aqui dentro, com esse arcabouço, né, que você mesmo citou, né, de participações, foi achada essa solução. E ainda mais, foi a primeira capital do Brasil, primeira cidade do Brasil a criar uma tarifa vulnerável, a recém-divulgada tarifa 10. É uma tarifa mais baixa que o social. Então, nessa conjuntura, você está falando que as soluções de
de engenharia, né, junto com as soluções de relacionamento, né, foram dadas para a cidade. Nós implantamos programas de relacionamento muito forte, que se mantém, de engenharia, que é levar água, por exemplo, para becos, palafitas, hip-raps. Foi premiado pela ONU há um tempo atrás, de forma mundial, né, com uma solução adequada, até então nunca vista, né, em muitos lugares, né, premiado mundialmente pela ONU. Eu vi reportagem, inclusive, nos telejornais aqui mesmo da emissora, né, com sistemas especiais para cada tipo de terreno, né, no caso dos hip-raps, né, os nossos becos com palafitas, enfim, até aéreo ou às vezes blindado, né, por conta de evitar qualquer rompimento. Rompimento, a condição de cheias, né? Sim. Você está num ambiente urbanístico diferente. Isso só existe aqui, né? Só, assim, claramente, talvez outras cidades no mundo existe, mas aqui foi se desenhado toda essa solução, né? E agora, né, você vai precisar, pela forma das tarifas, né, para atender todo esse público social, você demonstra que claramente está olhando a cidade como um todo. A participação integrada de saneamento é feita de uma equação de balanças de equilíbrio e com a participação de todos, está acontecendo em Manaus. Por isso que os avanços vêm indo, a universalização de água acontecendo, muito investimento em modernização, né, já foram mais de 700 milhões investidos só nessas citações que a gente falou do bloco anterior, e agora está preparado para um grande avanço de esgoto, inclusive para essas regiões. A gente vem demonstrando regiões que projetos pilotos levando esgoto para palafitas, né, como que é ali no Cachoeirinha, no Beco Nonato, já ampliando, né, para a sua sequência, indo agora para a região de Educandos. Então, nós estamos mostrando que é um atendimento para todo mundo e estamos agora soltando um dos maiores programas divulgados de avanço de esgoto para os próximos anos do país, né? Que são 300, 400 quilômetros de rede por ano, né? Nós vamos chegar ali 80% da população em 7, 8 anos para frente atendida, com cobertura. Isso é transformação de saúde pública, que está claro isso em muitos números de muitos anos, que você investir em saneamento é saúde preventiva. Remediações ambientais é um dos principais programas que vai trazer transformação para os igarapés de Manaus. Estamos falando que Manaus tem mais de 150 igarapés, né, nas suas veias hídricas dentro da área urbana, pelo menos 4, 5 grandes igarapés que está na história, né, da população, das famílias. Quando muitas pessoas fazem a lembrança, né, de tempos atrás. Dos balneários pela cidade. Dos balneários, né, do comportamento. Né? Claro que para os igarapés são muito outras também transformações, mas claramente cobertura de esgoto é uma das principais. Esse plano está pronto, está divulgado e consolidado, e a cidade está preparada com esse arcabouço, com a empresa, né, que tem todo esse know-how, toda essa estrutura, né, seja econômica, seja de qualidade operacional, seja divisões que a gente foi construindo em Manaus sobre atendimento e relacionamento com as pessoas. Isso está sendo visto já no cenário brasileiro também. Recentemente, na verdade, a cada mês sai um dado sobre inadimplência no Brasil, e o Amazonas sempre figura pelo topo ali, segundo, terceiro lugar, com as pessoas com maior número de dívidas. E a concessionária faz alguns mutirões, participa de mutirões. Essa tarifa social também, porque o amazonense, não que ele deixa de pagar porque ele quer dar o calote. Muitas vezes é um imprevisto, mas com uma tarifa social, né, com a tarifa a R$10, a gente vê quando visita essas pessoas, até para fazer reportagem, que elas acham o justo aquele pagamento e mantêm fiel o pagamento, né? Isso tem ajudado também a diminuir a inadimplência, por exemplo, essas atitudes mais próximas, mais sociais? Tem, totalmente, né? Você parte desse entendimento de inadimplência ou adimplência, primeiro em fazer ter a percepção do valor daquele serviço. Isso é nosso papel, né? Se comunicar bem, sempre evoluir, consultar os especialistas, principalmente da cidade, como se comunicar, como falar do valor do serviço para a pessoa, para o conjunto, para a sociedade. Isso a gente vem praticando, seja
passando em casa, a gente desenvolveu aqui um programa que chama Vem com a Gente, né, VCG, que passamos em mais de 450 mil imóveis da cidade, com lideranças, né, grupos comunitários, né, que têm as diferentes percepções da cidade, né, vários formadores de opiniões importantes, de comunicação, de educação, né. Isso não para, sempre tem que ter essa performance. Isso vai transformando sempre claro, nos ajuda a melhorar a prestação de serviço, mas também a percepção de quem está usando do valor. Isso transfere em reduzir a inadimplência e também, principalmente, essas soluções, né, da equação tarifária. Né? Claramente, você falou muito bem disso, as pessoas não querem deixar de pagar, né? Elas querem participar de algo que faz bem para toda a sociedade e ela está utilizando daquilo. Claro que você precisa ter essas equações e como no Brasil você tem várias disparidades econômicas, né? Todas essas regiões da cidade precisam ser vistas e adequadas de forma pertinente, de forma que seja atrelada àquela rotina, àquela região, àquela condição daquelas famílias. Diego, e nesse sentido, qual é que está sendo a estratégia da empresa no convencimento com os usuários a ligarem as suas casas à rede de esgoto? E se existe alguma possibilidade de uma parceria, um subsídio municipal também para que isso ocorra, ou estadual, enfim, poder público? Eu acho que o caminho vai ser muito próximo à água, né? Esgoto a gente tem um trabalho, e eu sempre acho que é um trabalho conjunto, né, da empresa e formadores de opiniões importantes da cidade, que diferente da água, esgoto você não tem aquela percepção toda hora, né? Esgoto sai da sua casa, a água você está ali consumindo. E claramente, como várias regiões do Brasil e do mundo, culturalmente foi uma pauta pouco falada. Manaus vive isso. Pouco se falou de esgoto. E aí, principalmente pela sua abundância hídrica, né? Manaus não passou por necessidades de escassez hídricas ou relativas a isso ao longo do tempo. Então, a cidade em si sempre teve fluxos inadequados, mas fluxos disso, e a população pouco sentiu e pouco recebeu informação, consequentemente natural por isso, da importância do esgoto. Então essa é a nossa missão, bater em casa, se comunicar, falar da importância, envolver formadores de opinião importantes para contribuir com isso. Esse papel a gente tem que fazer e vai fazer agora com mais intensidade ainda, né? Numa balança de energia, né? Água já com essa vivência que a gente falou, esgoto entrando, acho que a gente tem uma reversão principalmente em falar, porque nós entendemos que somos o principal ator do tema de esgoto, água e esgoto na cidade, precisamos transferir esse conhecimento, a importância e toda a cidade ajudando. E é claro, né, que transformação de saúde preventiva, a redução de doenças hídricas é fantástica quando você dá essas soluções. Aquele esgoto não está mais indo para uma drenagem ou direto para o engarapé ou uma fossa, ou sendo lançado na rua, como é a maioria dos casos, não está proliferando vetores de doença, vai ter uma transformação no meio ambiente. Os investimentos vão gerar muito emprego e renda, né? Vão transformar a economia. Nós estamos falando aí nos próximos 5 anos, mais de 1 bi de investimento, né? Até o final da concessão, mais de 3, 4 bi. É um fluxo porque são obras caras dentro de uma região totalmente urbanizada, complexa, que são caras porque precisa muito material, muito investimento, muito serviço, muito maquinário, muita tecnologia. Isso roda a economia da cidade. Tem uma máxima que fala que R$1 investido em saneamento economiza 4 em saúde pública, saúde isso? Pública. É a saúde preventiva, né? Você está deixando de ter um fato que prolifera doença, principalmente em crianças, e está economizando na saúde corretiva. Você vai sentir isso, como em várias cidades, como a água já trouxe também essa transformação em redução de atendimentos nos postos de saúde. Isso melhora a disposição das pessoas, as crianças, para ir para a escola, porque sem ela ter um efeito negativo de uma consequência de uma diarreia, por exemplo, ela está mais disposta, está aprendendo, isso transforma a cidade. Quando você vê os painéis de análise de IDH da cidade, você vê que o saneamento é um dos principais dados que contribuem para ter um IDH alto, né?
por causa disso, né? Que você envolve saúde, meio ambiente, desenvolvimento das pessoas e claramente é difícil de enxergar isso porque não é tão físico, não tão presencial, né? Mas nós estamos aí com essa missão. É uma obrigação nossa fazer também essa educação, transferir esse conhecimento, essa importância para onde for passando, ampliando essa cobertura e toda a cidade participar disso. E existe uma conta, já ouvi uma crítica, já deu nosso tempo aqui, já fui avisado, a gente está finalizando o Band Entrevista, agradeço você que está assistindo a gente. Mas, por exemplo, um copo de água, se eu coloco essa água aqui, né, abasteço esse reservatório com essa água, para descartar é a mesma quantidade. Eu vejo críticos falando, mas porque a taxa de esgoto é a mesma da água, é 100%, né? Acho que até quando coloca isso, parece que a gente está dobrando o valor. Mas que são dois serviços, né, Diego? Exatamente, são dois serviços diferentes e a composição tarifária, ela é de vários fatores. Ela foi desenhada lá atrás, né, no final da década de 90, início de 2000, mas claramente você tem esse novo serviço que tem sua necessidade de prestação de serviço, mas principalmente um alto investimento a ser feito, né, ao longo dos anos. Então, toda essa estrutura ela é composta e analisada para que a cidade tenha uma garantia desses investimentos acontecer e a prestação de serviço. E as vantagens e benefícios a gente conversou aqui, que são muitos, né? Diego Dalmagro é o diretor-presidente da empresa Águas de Manaus, a concessionária dos serviços de abastecimento de água e esgoto aqui da capital amazonense. Obrigado mais uma vez pela presença aqui no Band Entrevista. Agradeço você também de casa. Até o próximo domingo.